vocês vão ver, para tratar da reforma tributária, é um ponto essencial que, se você não entende este conceito, você não consegue entender a gravidade do erro que é esta reforma tributária, que está sendo aprovada em primeiro e segundo turno na Câmara dos Deputados, agora em Brasília. Constituição. Lembra que eu falei que os estados eram uma ficção jurídica? Porque em um determinado povo, em um determinado território, vive um povo com valores, uma cultura em comum e que compartilham regras de convivência? Pois é. Para que esse estado seja reconhecido perante outros estados, para que, por mais que a população cresça e domínios antes inabitados desse território comecem a ser habitados, e para evitar que esse estado seja cindido em outros pequenos estados, para que se possa ter domínio de todo o território e para que todos que estiverem nesse território cumpram as regras, houve um momento em que nós tivemos na história, isso não é muito antigo, isso é bastante recente, o movimento da constitucionalização dos estados. Tá? A Constituição é o quê? A Constituição é a primeira lei. É a lei que define o Estado. A Constituição e o Estado se confundem. Constituição e país se confundem. É por isso que se diz que é a lei maior. E como os governos mudam, e como a Constituição ela expressa os valores fundamentais de um povo, para que esses valores não se percam, eles são impressos numa Constituição, que é a lei maior e que deve estar acima de todas as outras leis que vierem, e essas leis que vierem não podem violar essa Constituição. O Brasil. Constituição brasileira. É uma outra farsa, porque imaginem, senhores, num império em que ninguém fazia ideia da realidade daqueles que viviam longe do centro de poder, longe do refinamento cultural europeu, não se fazia ideia dos valores desses povos. Mas se fez uma Constituição e, como tudo no Brasil, vem de cima para baixo. Plá! A Constituição dos Estados Unidos é muito linda, porque cada estado participou. E eles se uniram. Aqui não, vem de baixo, sempre veio de cima para baixo. Plá! A Constituição de 88, por sua vez, ela tem alguma legitimidade porque ela foi elaborada por um conjunto bastante plurimo de parlamentares, de políticos, de todos os cantos do país. E é por isso que a Constituição de 88 ela é tão problemática. Porque foi em 88 que se deu conta da existência, da diversidade de ideias, de valores, de culturas,
de pensamentos, de prioridades de cada canto deste país. Mas ninguém nunca quis reconhecer que isto aqui é um país à força. Não existe uma nação brasileira, porque uma nação existe uma comunhão de valores, tradições, de idioma. Não. Mantivemos um país à força. E é claro que uma única Constituição para um país tão diverso como o nosso, coelaborada por pessoas de todos esses cantos diversos, sairia esse monstrengo cheio de artigos que, ora, queriam dar os requintes da Europa, atender aos preceitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, atender alguma coisa da técnica jurídica, imitar um pouco os Estados Unidos, imitar um pouco a França, imitar um pouco Portugal, atender a todos os ressentimentos daqueles que sempre estiveram alijados da elaboração das constituições, atender a todos os medos daqueles que não queriam mais repetir um regime autoritário. Então, isso aqui virou um ninho de gato, essa Constituição brasileira. E a Constituição brasileira, ela é um desafio. Mas é um desafio que o Brasil topou encarar. A Constituição pode ser mudada? É a própria Constituição que o diz. Pode. Pode, naquilo que não for cláusula pétrea. E, naquilo que ela pode ser mudada, ela tem um regime todo especial, né, que é um número maior de legisladores tem que aprovar, tem que ser feito em 2 sessões na Câmara, depois 2 sessões do Senado, com esse quórum aumentado. E mesmo assim, para que ela mude, ela tem que respeitar a parte que não pode mudar, que são chamadas as cláusulas pétreas que eu falava, que são imutáveis, não se pode mexer. Portanto, uma PEC que muda alguma parte que pode ser mudada da Constituição, se essa mudança afrontar uma cláusula pétrea, já não pode. Mudar uma cláusula pétrea, não pode. Mas a nossa Constituição ela é tão maluca que ela virou uma coxa de retalhos. Nós estamos falando de uma Constituição já muito remendada. Já muito remendada. E cada vez que se remenda, ela vai piorando um pouquinho. E para ajudar, nós temos um guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, que não guarda a Constituição. Que faz um pega, estica e puxa, nunca antes visto na história desse país. A Constituição de 88, contudo, ao preservar essa ficção, essa mentira que é a Federação Brasileira, repetindo que cada estado tem os seus municípios, cada estado tem a sua Constituição estadual, cada município tem a sua lei orgânica e tem as suas leis municipais. Leis estas, estaduais e municipais, que não podem tratar de assuntos do Código Civil, que é nacional, que não podem tratar de assuntos do Código Criminal, que é nacional, que não podem tratar de assuntos do Código de Trânsito, que é nacional. Isso é muito diferente dos Estados Unidos, porque aqui tudo vem pronto. É só o resto. O resto, o Estado pode legislar. O resto, o município pode legislar. E a Justiça dos Estados? A Justiça dos Estados trata a matéria das leis que são impostas nacionalmente para toda a federação. Então, também há uma ficção das justiças estaduais.
O que resta de federação na Constituição de 88 para o Brasil, então, é uma certa autonomia financeira, porque são os estados que vão designar quantos juízes estaduais vão ganhar. É o Estado que vai definir quando a sua polícia militar, que é estadual, vai ganhar, quanto cada governador vai ganhar, deputado estadual, o prefeito, os vereadores. E esta autonomia financeira, para o bem e para o mal, é a única coisa que sustenta qualquer coisa para que se possa dizer que o Brasil é uma federação. É claro que, se essa autonomia financeira, já que a legal é apenas residual e a jurisdicional é uma farsa jurídica, mas uma realidade de federação financeira, isso não se sustenta se estados e municípios não tiverem a sua própria fonte de renda. Portanto, no meu ponto de vista, a única coisa que permite nos dizer que o Brasil não é de todo uma mentira federativa é o fato de que a Constituição de 88 ela permite, além da legislação residual, que é muito pouca, porque a federação ela acaba legislando acerca de quase tudo, e as legislações residuais elas acabam sendo, na maioria das vezes, leis que tratam das finanças do Estado e do município, que dão nomes a praças, que dão nomes a prédios, enfim, é ridículo. Se há uma verdade na nossa federação, essa verdade é a competência tributária dos estados e do município. E esse é o principal ponto do que nós chamamos no Brasil de pacto federativo. Para mim, é o único importante disso que se chama pacto federativo. Que, na verdade, não é um pacto. É um jeitinho para que nós não sejamos, como federação, totalmente uma farsa. Dito isso, vistos Estado, Federação, Constituição e, a partir da Constituição, Pacto Federativo, nós vamos para o conceito de imposto. E que, como não é uma aula de fundamentos do direito, nem uma aula de direito tributário, eu quero lhes dizer que, nas palavras de Eça de Queiroz, um dos maiores escritores da língua portuguesa, que disse essas palavras num artigo, num jornal de Évora, se não me engano, em 1867, faz tempo, hein? Quase 200 anos, que 150 anos atrás. Imposto tem que ser pago. Porque para que existam os tribunais, para que sejam feitas leis, para que haja polícia, porque uma das características dos estados democráticos é todo mundo tem que abdicar da violência para que todo mundo possa viver em paz. E quando essa paz é ameaçada, para que ninguém pratique a violência, o Estado tem o monopólio da violência. Então é por isso que o Estado tem poder de polícia. E uma vez que o meu dinheiro eu vou usar para as minhas coisas, se eu quero ter estradas, se eu quero ter calçadas, se eu quero ter iluminação, todo o espaço que é público
Ou seja, tudo que liga a minha propriedade à propriedade do outro, tudo que liga a minha pessoa à pessoa do outro é o espaço público. Então, para que exista uma boa administração do espaço público e a minha vida privada seja melhor e segura, eu pago imposto. Então, o imposto é o preço que se paga para morar em um estado. É um dever daquele que quer viver naquele estado. Mas é um dever. É um dever constitucional e democrático somente quando eu encontro a contrapartida do Estado. Quando o Estado policia, asfalta, cuida do espaço público, o que não parece ser o caso do Brasil.